E aí pessoal, vamos lá? Então nós vimos o for, né, que foi esse que nós vimos na última aula. Eu fiz um comentário aqui de bloco, né, para a gente poder estar utilizando o mesmo projeto, né, a mesma solução, instruções de interações, utilizar a mesma coisa aqui. E aí pessoal, vamos lá? Então nós vimos o for, né, que foi esse que nós vimos na última aula. Eu fiz um comentário aqui de bloco, né, para a gente poder estar utilizando o mesmo projeto, né, a mesma solução, instruções de interações, utilizar a mesma coisa aqui. Bem, o que nós vamos ver agora vai ser o for each, tá? O for each ele é muito usado para você poder fazer, para você percorrer uma lista, tudo bem? Então você vai ter uma lista e aí a gente vai ver já como é que se cria essa lista e tudo mais, e ele vai percorrer cada elemento de instância dessa lista, tudo bem? Vale lembrar que de uma maneira mais aprofundada nós temos que ver a questão da interface, porque quando ele cria essa instância, tá? Ele cria essa instância fazendo a implementação de uma interface, tá? A interface ela é a implementação de valores fixos, que podem ou não ser modificados dependendo de qual tipo de interface está usando, tá? Seja ela um enumerable collections, um enumerable generic e por aí vai. Mas a gente nós não vamos nos ater a isso. O que a gente quer é aprender a usar o for each. E ele tem uma diferença do for, que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos criar aqui uma variável, vamos chamar de números, vamos botar ela como inteiros, tá? Inteiros ponto. E no caso da criação de uma lista, tá, você tem que informar que você está criando uma variável, então é importante você usar essa palavra reservada, tá bom? Porque você vai atribuir o conteúdo dela, a gente vai estar criando esse objeto aqui com base numa classe chamada list, que vai vir de generic collections, tá? System collections generic ou system collections enumerable, e aí a gente vai utilizar o collection aqui. Então vamos lá, vamos botar aqui assim, ó, inteiros, tá? Vou botar com esse nome, que vai ser criado com base nessa classe aqui, list, e ela vai receber valores do tipo inteiros, e vamos botar aqui os valores que a gente quer declarar. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então veja que eu tenho aqui os valores sendo preenchidos dessa lista, sendo preenchidos e jogados dentro desse objeto. Lembrando que a gente está fazendo a declaração aqui como uma declaração de classe. E aí, para percorrer isso, a gente não vai usar o for não permite fazer isso. O que a gente tem que fazer aqui, porque como a gente quer percorrer uma lista, a gente vai usar o for each, tá? E aí o for each, ele tem uma particularidade também na sua criação, assim como existe a particularidade do for, onde a gente declara a variável, o valor inicial, a condição e aqui a parte de incremento ou decremento. No for each, a gente vai dizer para ele aonde nós queremos desmembrar esses elementos que estão aqui para poderem ser exibidos, tá? Então, por exemplo, eu teria que colocar aqui assim, se eu botasse só, pensa comigo, vamos pensar que eu botei inteiros ali, tá? É o nome da lista. Vou botar aqui então, como eu chamei de inteiros, eu vou chamar de inteiro, tá? Inteiro. E vou dizer que eu quero pegar esse inteiro de inteiros, tá? Então ele já está marcando para mim. Só que ele está indicando o erro aqui, ó, tá vendo? Por quê? Eu preciso definir aqui, né, o valor que vai estar sendo tirado daqui de dentro dos elementos e colocados dentro dessa variável, ela tem que corresponder ao tipo, tá? Eu não posso botar aqui, por exemplo, string ou double ou qualquer outra coisa decimal, porque tem que ser do mesmo tipo, tá? Com isso, basta agora fazer o console, veja que é muito simples, console.writeLine. Vou mandar ele fazer aqui. Vamos utilizar aquela interpolação, utilizando aqui a descrição dele, para a gente poder estar treinando também as interpolações, né? Para a gente faz a partir de concatenação, né? Vou botar o ponto e vírgula aqui. Então veja que agora o resultado vai ser o quê? Vai ser essa listagem. E aí toda vez que ele iterar, né, sobre isso aqui, ele vai trazer para a gente dentro aqui da variável inteiro esses valores que estão aqui, tá? Então bem simples, mandando executar. Vamos ver aqui o resultado.
deixa ele fazer aqui pra gente. Então, beleza, apareceu aqui pra gente no console aqui a saída, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os valores que estão aqui, tá? Lembrando que nós não estamos ainda trabalhando com a dirige, a gente não está criando os arrays, a gente está vendo a instrução de iteração, tá bom? Então não precisa se preocupar ainda com isso aqui. O que isso aqui significa literalmente, como é que se faz a declaração, porque a gente vai ter algumas aulas sobre isso, tá? O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é a questão de percorrer uma lista. Então a gente não vai utilizar o for, mas o for each. Legal? Então nós já vimos aqui, só para recapitular, nós já vimos o uso do for, certo? E vimos o for each agora, que é esse aqui. Vamos depois, no próximo encontro, vamos dar uma olhada agora na questão de a gente poder utilizar o do. O do tem uma particularidade, tá? Veja que esse aqui a gente teve que inicializar, ele faz a verificação, e aí se essa verificação for verdadeira, ele percorre, né? Usando esse exemplo aqui na verdade, ele percorre, e tem uma particularidade com relação ao do. Veja então que o teste lógico foi feito aqui e o do vai fazer o teste lógico no de baixo, tá bom? Então vamos fazer no próximo encontro aí, tá bom? Deixar bem separadinho para vocês poderem ter essa referência. Até mais, pessoal.